Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que maratona nosso conteúdo, que está sempre por aqui, já é inscrito no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, aproveite, ative as notificações e vá curtindo. Deixe o seu gostei aí em cada vídeo, que tem informações preciosas, informações que podem ajudar você, a sua família, seus amigos. Aproveite então para ficar por dentro aqui de tudo que acontece no Diálogo 360, as entrevistas com a minha assinatura você só encontra por aqui. Hoje a gente vai falar de algo que é bem comum, dores nas costas. Como é que a gente faz para ter uma coluna saudável? Quais são os fatores que estão envolvidos nessa jornada? Porque ter dores tira muito a nossa qualidade de vida e é muito comum ter dor nas costas, né? Nosso convidado é o Dr. Rodolfo Carneiro, ele é médico neurocirurgião, especialista em coluna. Doutor, obrigada por ter vindo. Eu adoro te receber aqui, a conversa com você é sempre uma aula. Obrigada. Eu que agradeço, Denise, o convite. Para mim também é uma satisfação enorme estar aqui e poder trazer informação de qualidade para o seu público e para as pessoas que às vezes estão sofrendo com dor, desesperadas e preocupadas, e às vezes com pequenas orientações, isso pode de alguma forma ajudá-las. Para começar, acho que vale a gente pontuar, então, que há neurocirurgiões que são especialistas em coluna, né? Pode haver uma grande confusão de, às vezes, a gente não saber quem é o profissional que a gente deve buscar em casos de dores na coluna, né? Essa pergunta, ela é bem interessante. Qual o especialista cuida da coluna? E aí nós vamos na formação. O neurocirurgião, ele começa a especialização, que é o programa de residência médica, já envolvido e tratando as doenças da coluna e as doenças do cérebro, as cirurgias do cérebro e cirurgias da coluna. Com um pequeno detalhe, ele não tem um grande foco nas deformidades. O que são isso? São aquelas curvaturas exageradas, a escoliose, a coluna em S. Então, aquelas crianças, adolescentes que têm essas patologias não são tratadas na maioria das vezes pelo neurocirurgião. Existem neurocirurgiões que tratam isso? Sim, mas é uma minoria. Então, o foco é mais em tumores da coluna e doenças degenerativas da coluna, tá? Também trata escorregamento de vértebra e todas as outras patologias com menos ênfase nessas deformidades que são as escolioses. E aí, o neurocirurgião faz 5 anos de especialidade. Depois, termina a residência e ele começa a trabalhar com as doenças da coluna. O ortopedista é diferente. Primeiro ele faz a residência em ortopedia. Depois que termina essa residência, ele faz uma especialização em coluna, que dura em torno de 2 anos. E aí ele fica especialista em coluna. Nesse período, ele ganha experiência para tratar. O ortopedista, geralmente o ortopedista não faz microcirurgias, cirurgias com microscópio. Por exemplo, de tumores dentro da medula. Essa é uma patologia que geralmente o ortopedista não trata. E aí, com essas pequenas diferenciações, tem o neurocirurgião que trata a coluna e o ortopedista que trata a coluna. Quando a gente percebe que quando na cabeça, no senso comum, na cabeça, na mentalidade da população, no geral, sempre que tem um problema na coluna, pensa-se no ortopedista. Porém, a gente eu já tenho inúmeros pacientes que chegam no consultório e falam: olha, eu estou vindo procurar você, neurocirurgião, porque a gente sabe que você tem essas características e que o neurocirurgião geralmente tem essas características e tal. E ele fala alguns pontos que isso é um ponto de vista muito particular de paciente para paciente e que quero me tratar com você. Mas, sim, isso é uma escolha do paciente. E nesse ponto, essa disseminação de informação, as redes sociais tem muito valor, né? Então, as mídias, as redes, né? Para a gente entender, conhecer o profissional também. Você falou do profissional, do médico ortopedista, são tantas subespecialidades também.
só uma delas é coluna, né? Então tem Exatamente. várias, não basta ser ortopedista também, não basta ser neurocirurgião. Se o problema é na coluna, eles têm que ser especialistas em coluna, e aí você vai encontrar aquele que melhor vai conseguir te atender e também por esse acolhimento, né, doutor? Ninguém quer precisar contar para você que sofre com dores na coluna há mais de uma década. E é bem comum um relato como esse, né? Eu acho que o primeiro ponto que o paciente pensa assim é: eu quero me tratar com alguém que tenha experiência com isso e que saiba o que está fazendo, tem uma vasta experiência com aquela patologia. Acredito que seja isso o principal ponto que vai atrair o paciente para passar com um especialista, porque você tem um problema que está te limitando, te impedindo de trabalhar, não faz atividades cotidianas, dificuldade até de tomar banho e ir ao banheiro, está extremamente limitado, você fica fragilizado. Então você quer arrumar um porto seguro. Primeira coisa, alguém que tenha a experiência naquilo. Segundo ponto, alguém que vá compreender a minha dor, que faça empatia e que entenda, saiba lidar com uma dor, porque a dor ela gera ansiedade, ela pode gerar depressão, ela pode gerar irritabilidade, ela pode alterar a qualidade do sono. Então, a pessoa muitas vezes ela está num estado diferente do normal dela. E quando o médico está acostumado e entende isso, ele tem muito mais tranquilidade de conduzir as situações e conseguir levar o paciente do caminho tirar o caminho da doença e levar para o caminho da saúde. Me corrija se eu estiver errada, mas a gente não, a não ser em casos de deformidade na coluna, a gente não vê crianças se queixando de dores nas costas. Então, parece que é algo que está relacionado ao envelhecimento. Acontece que a gente vê cada vez mais cedo jovens, 20 anos, antes dos 30 anos, as pessoas reclamarem dessas dores. Por que a coluna dói? E quando a gente fala em fortalecer, ou alguém tá lá fazendo a musculação, falar esse aqui é para coluna, o que a gente está fortalecendo quando a gente está trabalhando, visando melhorar essa região? Uhum. Tá, vamos lá. Por que a coluna dói? Essa seria a primeira pergunta que você fez, né? A gente vai ter diversos fatores. Vamos classificar em diversas partes. Primeiro, problemas estruturais. Quais que são os problemas estruturais? Quando há um problema na formação da coluna. E aí o paciente tem tendência a ter uma vértebra que escorrega sobre a outra. Se você olhar aqui na coluna, as vértebras elas estão uma em cima da outra, uma empilhada em cima da outra, e o disco está aqui no meio. Tá? Existem doenças em que o paciente ele tem uma tendência de uma vértebra escorregar sobre a outra, como se perdesse a trava e uma vértebra escorrega a outra. Já operei pacientes de 20 e poucos anos, 23 anos, que não conseguia ficar de pé numa fila. E você olha para ele e fala: um menino jovem, forte, não consegue ficar de pé numa fila. Por quê? A dor é psicológica? Ele tem algum outro problema? Sim, ele tinha um problema. Ele tinha um escorregamento de vértebra e depois que a gente fez a cirurgia, ele conseguiu tocar a vida dele em diante. Então, às vezes você tem um problema estrutural. As hérnias de disco, que aí as hérnias de disco são mais comuns a partir dos 30 anos. 30, 50 anos. Mas elas podem ocorrer antes, dos 20 aos 30. E abaixo dos 20 anos também. Já operamos, raro, mas sim, pacientes com 15, 16 anos, que não conseguiam sair da cama, porque não conseguiam se mover por conta de hérnia de disco, tivemos que operar. Existem casos, que aí seriam talvez os mais comuns relacionados ao estilo de vida, que são das pessoas que ficam muito tempo sentado. E o corpo humano ele não foi feito para ficar na mesma posição o tempo todo. A gente passa o dia todo trabalhando, sentado. Associado a isso também tem o estresse, que o estresse pode ampliar as dores também e provocar dores por tensionar a musculatura. E quando você fica muito tempo na mesma posição, você acaba sobrecarregando algumas estruturas. E o disco, a nutrição dele depende do movimento. Depende do movimento. E aí você aumenta o risco de ter desgaste, inflamação ali nos tecidos. Quando a gente pensa
em pacientes que sofrem de problemas que eu relatei agora há pouco, como estresse, o estresse também é uma das causas de dor. Às vezes vai um paciente no consultório com dores enormes, seja na cervical ou na lombar, e você faz a ressonância e não tem uma alteração sequer do ponto de vista macroscópico. Às vezes os pacientes pensam que eles vão fazer uma ressonância e a ressonância vai dizer o seguinte: aqui é a minha dor, achei a minha dor, é exatamente aqui. Nem sempre isso ocorre. Quando tem um problema macroscópico, quer dizer, um problema alteração na estrutura, excelente. Quando não é, a gente tem que investigar outras causas. E às vezes o paciente tem fibromialgia, às vezes essa dor é ocasionada por fatores estressores, estresse, às vezes essa dor é causada pela falta de exercício físico. E aí a gente consegue chegar num diagnóstico, passa algumas orientações, faz um tratamento e faz um planejamento de tratamento. Em relação ao fortalecimento que você perguntou, imagina, Denise, que você tem aqui a sua coluna. Se você for parar para pensar, aqui vão as pernas, aqui tem as costelas, mas da parte torácica até essa parte aqui só tem isso aqui que liga teu corpo. Então, imagina se você não tem músculo, como que isso fica sobrecarregado e instável. Enquanto que se você acolchoar isso aqui de músculo, os movimentos vão ser muito mais controlados. E fora que, quando você faz o fortalecimento, não é só o músculo que está fortalecendo. Todos os ligamentos e os tendões que sustentam a coluna, todos os músculos e ligamentos e tendões, eles também são fortalecidos. E aí você tem uma maior estabilidade ali do segmento. E quando você faz um movimento brusco, você não vai se lesionar, fica um pouco mais de tempo na mesma posição. É mais difícil se lesionar, porque tudo está mais preparado e mais estruturado. Da coluna saem várias inervações. Dá para dizer, tem alguma relação, faz algum sentido dizer que quem não tem uma coluna saudável pode ter o comprometimento ou acometimento de dor até em outros órgãos, e aí a causa é na coluna? Pode acontecer. O mais comum, de fato, é que os problemas que causam compressão, aperto dos nervos, eles provocam um tipo de dor chamado dor neuropática. Que é isso, dor neuropática? É aquela dor que ela segue um trajeto específico, ela pode seguir o trajeto do nervo, na maioria dos casos é a compressão do nervo, e ela tem características de formigamento, dormência, fisgada, facada, às vezes até pode coçar, latejar, pode vir acompanhada também de fraqueza da musculatura. Então, o paciente às vezes que nem chegou hoje, um paciente chegou no consultório hoje, jovem, 30 anos, uma dor muito grande no braço, começou em 15 de janeiro, recente. Foi ao pronto-socorro de tanta dor que ele tinha, nunca tinha tido nada até então. E a dor dele era no braço. Chegou lá no pronto-socorro, foi avaliado, fez raio-x, nada no braço. E aí partiram para a investigação da coluna. O problema dele estava na coluna, ele tem um tumor dentro da medula. Dentro da medula. Por isso que ele estava tendo aqueles sintomas. Quer dizer, o problema dele era dentro da medula, no centro aqui da cervical, na parte de trás aqui da cervical, e a dor dele era no braço. Então, o mais comum são as dores irradiadas. Da mesma forma, a dor conhecida do ciático, que vai para a perna, que pode, geralmente é uma dor bem intensa, bem chata, e que irradia para a perna. Mas você pode ter também comprometimento, por exemplo, da alteração do controle da urina, impotência, alteração do controle para defecar, do esfíncter anal. Então, você pode também ter alteração no funcionamento de outros órgãos quando tem uma compressão neurológica. Isso exige um acolhimento médico, atendimento médico de urgência, não? Sim, algumas situações sim, principalmente essas que na lombar alteram o funcionamento da urina, o controle da urina, né? A gente teve um paciente que foi operado há 14 dias, ele voltou hoje, e quando a gente indicou a cirurgia para ele, ele não estava conseguindo controlar. Ele ia urinar, saía muito pouco,
tinha vontade de urinar de novo e às vezes saía sem que ele percebesse, sem que ele tivesse o controle. E aí depois que a gente fez a descompressão, no caso dele estava comprimindo a cauda equina, que são os nervos da parte de baixo da coluna. Depois que a gente descomprimiu, felizmente essas funções voltaram ao normal. Mas foi operado rápido. Dentro de uma semana depois que esses sintomas começaram, a gente já fez a cirurgia dele. Você falou da característica da dor também, né? E o tempo, esse paciente te buscou rapidamente. Sim. Outros com, né, sintomas mais graves, assim, costumam procurar mais rápido, mas muitos não. Levam isso e ficam com aquele relato que eu falei aqui, de uma dor aí que ultrapassa uma década. Sim. Faz diferença o tipo dessa dor e também o quanto a pessoa tolera, porque é muito individual, né? Você tem uma dor leve, que não te atrapalha nas atividades cotidianas, não te impede de dormir, uma dor que não te impede de fazer uma atividade de lazer, que não te impede de fazer atividade física, que não te impede de executar adequadamente o seu trabalho, algumas pessoas conseguem levar por muito tempo, outras não. Mesmo uma dor dessa começa a irritar. A pessoa começa a ficar nervosa, se questiona por que está tendo essa dor, acredita que aquilo não é normal, e aí alguns procuram ajuda médica, outras não. Existem algumas situações em que os pacientes devem procurar ajuda médica. Se ele tem uma dor nova, que ele desconhece, e essa dor ela dura mais do que 3 semanas, ele deve começar a pensar em procurar ajuda para que ele consiga ali ter um diagnóstico. Se ele tem dor associada a sintomas neurológicos, formigamento, dormência, fraqueza em algum músculo e esses sintomas no braço, na perna, aí também é recomendado que ele procure rapidamente ajuda médica, porque aí pode ser uma doença mais grave, né? Dependendo desse relato, dependendo da anamnese que é feita, dessa primeira consulta, é a partir daí que você vai traçar o tratamento, porque às vezes a pessoa tem medo de procurar o neurocirurgião especialista em coluna, porque acha que pisou no consultório, então é cirurgia que vai ser indicada. Como é isso? Na maioria das vezes, para as dores crônicas, elas não são cirúrgicas. Elas não são cirúrgicas. Porque quando tem realmente uma patologia grave, estrutural, a coisa é muito mais aguda e a gente já tem experiência, já até percebe os pacientes, à medida que eles vão conversando, a gente já consegue identificar quais os fatores estruturais, quais os fatores emocionais estão interferindo na vida do paciente, qual o problema que ele tem de sono, e a gente qual o perfil psicológico daquele paciente. A gente faz toda essa análise e consegue aí planejar um tratamento. Quando ele tem algo que não tem alteração estrutural, às vezes ele consegue ficar mais tempo com a dor. Mas quando é alguma alteração estrutural mais grave, ele pode até permanecer com a dor. Mas geralmente o paciente quer melhorar. Então ele procura na intenção de, olha, eu quero resolver esse problema, mas existem aqueles que vão deixando quieto e vão levando. O paciente adere bem ao tratamento? Geralmente sim. A gente sempre tenta explicar, porque hoje eu vejo a medicina não mais como algo que tem uma hierarquia do médico e o paciente está embaixo. E o médico tem que dizer e o paciente obedecer. Não, a gente tem que, hoje eu vejo como a gente tem que ouvir o paciente, entender quais as necessidades e as demandas daquela pessoa, entender os valores dela, o que ela quer da vida, para e sim, junto com ela, determinar um tratamento. Te dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que ela tem um estreitamento do canal na lombar, pequeno escorregamento da vértebra. E aí, qual o tratamento para um caso como esse? Ela tem muitos sintomas, ela não consegue ficar de pé muito tempo, ela não consegue fazer uma caminhada, está limitando ela para fazer exercício, ela é uma pessoa bem ativa. Qual o melhor tratamento? Eu expliquei para ela as duas possibilidades. Um tratamento mais, vamos dizer, resolutivo,
pouco mais invasivo, em que você tira o disco, coloca uma prótese no lugar do disco, coloca parafusos e estabiliza a coluna dela. E dificilmente esse caso vai ter que reoperar nesse local. Ou faz um outro tipo de procedimento que pode não resolver, mas a chance de melhorar a curto prazo, e pode ser que ela estabilize, mas pode ser que faça um procedimento de descompressão por vídeo e depois ela precisa da cirurgia. Mas qual o tratamento correto? Os dois podem ser feitos. Depende da visão do paciente para esse caso, entendeu? Então, por exemplo, essa paciente ela optou por fazer um tratamento menos invasivo inicialmente e observar como vai ser a evolução. Então, esse tratamento, ele depende muito de paciente para paciente. E o que eu percebo é quando você detalha e explica, ele tem uma adesão maior ao tratamento. E é importante, né? Vamos falar um pouquinho de mitos e verdades, então, sobre dores na coluna. Muita gente fala de salto alto, que uso excessivo poderia causar. Bolsa, né? Que você carrega num ombro só. E isso Sim. poderia, no longo prazo, mudar essa postura. Uma mochila muito pesada. E pensando mesmo nas duas alças da mochila, e a gente pensa até, às vezes, nas crianças. Homem que costuma usar a carteira no bolso de trás, e aí senta e você fica desnivelado ali, né? Uhum. É mito, é verdade? O que dá pra gente pontuar nessas situações? Olha, a gente vê o que? Às vezes a gente opera, acaba tratando e às vezes faz cirurgia em pacientes que usam, por exemplo, muito salto alto. E o que a gente percebe é que as pacientes, por elas andarem muito na ponta do pé, muitas delas têm um encurtamento da parte posterior. Além da coluna exigir um pouco mais de curvatura, porque ela fica na ponta do pé, ela é jogada para frente. A lombar dela acaba curvando para que ela mantenha o centro de gravidade, não caia. Então, exige um pouco mais da lombar nessa curvatura e acaba, por ela ficar nessa posição, encurtando. Isso, se ela para de usar o salto alto porque fez o procedimento, ela pode sentir algum desconforto e aí tem que trabalhar uma parte de alongamento ali daquela parte posterior. Outras situações em que, por exemplo, a carteira, ela pode provocar uma torção, mas eu não vejo assim como algo tão impactante e que a gente diga, olha, esse paciente, esse homem está tendo um problema por causa da carteira. O que a gente orienta e que serve para várias situações é que se você trabalha sentado, por exemplo, que você levante a cada 50 minutos ou trabalhe um pouco de pé. Caminhe um pouco, toma água, vai ao banheiro, fica um pouco de pé, se possível, trabalhe, monta uma estrutura ou uma situação em que você consiga trabalhar um pouquinho de pé, porque essa modificação de posição permite com que aquele local que está tensionado, está preso, dê vamos dizer, uma respirada, circule o sangue e não sobrecarregue, não fique viciado naquela mesma postura. Porque mesmo que você mantenha uma postura excelente, você vai passar muito tempo da mesma forma. E isso não seria o recomendado. Então, se você está sentado e aí dobra a perna ou cruza a perna, alternando, não teria problema. O problema é ficar muito tempo numa mesma posição, parado. Isso sim gera algo que não é benéfico. Obesidade, pela sobrecarga, pode piorar ou causar dor na coluna? Obesidade é um fator de risco para problemas da coluna, por conta realmente da sobrecarga. Mas existem pacientes que são obesos e que também não têm problema na coluna. Então, a gente junta várias coisas. Uma delas é a obesidade. Então, obesidade, tabagismo. O tabagismo, a gente sabe que ele prejudica a microcirculação. E aí, o disco, que ele já não tem artéria chegando lá para nutrir, levar sangue, ele se nutre pelo osso. Então, ele depende da microcirculação. O cigarro, ele acaba com esses microvasos e o disco acaba desgastando e degenerando e envelhecendo porque não chega nutriente adequadamente. Então, cigarro é outro fator de risco. E
O que você faz com o seu corpo também é um fator de risco. Então, trabalhadores que trabalham com aquelas máquinas que vão furando o asfalto, por exemplo, motoristas que ficam mais do que 4 horas dirigindo, também tem um fator de risco. E eu diria que o fator de risco mais relevante, certamente, é a genética. Então, por exemplo, hoje, estava lá no consultório e chegou um paciente que a gente fez uma cirurgia há 2 semanas atrás. E aí um outro paciente que estava lá olhou para ele, que é o paciente que estava lá, era um pouquinho mais gordo, gordinho, e o outro era magro, o que tinha sido operado era magro. Ele falou, mas ele é magro e ele operou da coluna. Quer dizer, não é só ser magro, tem a questão da genética também. Então, era um paciente que era magro, fazia atividade física, corredor, e a gente teve que fazer uma intervenção na coluna dele. Então, por quê? Por conta da genética dele, para o desgaste do disco. Vamos falar de hérnia de disco, então. Tem tipos de hérnia de disco, porque o clássico que a gente imagina é sempre aquela bolinha saindo, né? Sim. Avançando ali para fora. O tipo de hérnia de disco, a localização dessa hérnia, essas informações são importantes na hora de você fazer um diagnóstico e traçar o tratamento? Sim, são muito, muito importantes. Vou mostrar aqui a coluninha para que a gente entenda melhor. Então, aqui nós temos representado o que seria uma vértebra, aqui outra vértebra, e aqui é o disco, que seria o amortecedor entre as vértebras. O disco normal, ele tem essa função de permitir com que a vértebra faça movimento para frente, para trás, rotacione e absorva os impactos. Tá? Distribua a carga aqui, vai movimentando um pouquinho e absorve os impactos. Quando esse disco sofre um desgaste na parte externa dele, que é mais rígida, a parte interna pode extravasar e aí a gente tem a hérnia. Tá? Se isso ocorre, por exemplo, aqui na frente, o paciente não vai sentir nada. Aqui passam alguns vasos, mas não vai dar dor, porque não tem nenhum nervo passando aqui para comprimir. Mas se ocorre nessa posição aqui onde está agora, pode encostar nesse nervo aqui, e aí o paciente vai ter uma dor muito forte irradiada para a perna. Então depende se a hérnia vai ocorrer aqui ou aqui atrás, comprimindo até o centro do canal e comprimindo a parte mais central. Existem casos em que o paciente não tem uma bolinha como essa. Essa bolinha é cuspida, chamada hérnia extrusa, que ela sai para fora do disco. E não volta. E não fica lá, ela pode até ser reabsorvida com o tempo. E tem a sequestrada, que é aquela bolinha que sai, ela foi cuspida fora e fica totalmente longe do disco. E fica lá, empurrando o nervo. Então, tudo isso a gente consegue ver na ressonância, onde está a hérnia e o que ela está causando. O fato de ter a hérnia não necessariamente vai causar dor. Existem casos em que o paciente ele não tem uma bolinha dessas aqui. Ele tem o quê? O disco simplesmente ele perdeu a altura e ele ficou como se pegasse um biscoito recheado, apertasse e saísse o recheio para o lado, chamado abaulamento ou bulging. Que aí você tem o canal aqui, ele pode até ficar reduzido, apertado, mas você não tem um ponto específico em que esse disco tem um conteúdo mais, uma bolinha como essa. Então, isso é chamado abaulamento, e isso pode também causar sintomas ou não. Ou só a pessoa ter o desgaste do disco sem ter um sintoma de compressão de nervo. Então, essas pequenas variações aí vão dar umas pistas para a gente de onde que o paciente está tendo sintomas causados pela hérnia de disco. Existem casos em que também o paciente pode ter um desgaste do disco, não ter hérnia, e esse desgaste levar a uma inflamação local, e o paciente tem uma dor pela inflamação aqui da região entre a vértebra e o disco. Esses casos, o paciente geralmente ele tem, geralmente é bem característico assim, ele tem uma dor que é pior pela manhã, ele fica meio travado, de manhã ele está rígido, aí ele tem que se alongar, esquentando melhora. Tosse ou espirro, provocador, ele tem que se preparar, às vezes até para rir, contrair aqui a barriga, segurar aqui para rir ou espirrar, porque provoca uma dor intensa. É uma dor profunda,
piora quando joga o corpo para frente, está sentada, vai levantar. Sabe aquela situação em que você vai levantar e falar, ai, ai, ai. É uma dor mais parecida com essa. Às vezes melhora com anti-inflamatório. E melhora também quando você esquenta o sangue ali. Então, essas características são de dores mais associadas a essa inflamação do disco. E o que seria... Quando é que a gente deve não se preocupar com a hérnia de disco? Próxima pergunta. Quando, então, que a gente se preocupa com a hérnia? Porque você falou de exame e toda vez que a gente fala de coluna, sempre tem essa conversa. Se a gente colocar todo mundo para fazer uma ressonância magnética, muita gente vai ter algum tipo de problema que nem sempre vai estar associado a algum sintoma. E aí, se não tem sintoma, não necessariamente é o problema, né? Queria que você falasse sobre isso, então. Quando é que a gente se preocupa com hérnia de disco? A gente se preocupa com a hérnia de disco quando o paciente ele começa a apresentar sintomas que atrapalham e prejudicam o desenvolvimento da vida dele. Perda de qualidade de vida. Quando ele tem perda de qualidade de vida. A hérnia de disco, ela não é como, por exemplo, um tumor, em que o paciente fez ali uma imagem e ele precisa ficar acompanhando aquilo para saber se ela está crescendo ou não, e se está diminuindo, se vai ter que operar aquele tumor. A hérnia de disco não é assim. Uma vez que o paciente tem dor, a gente fez um diagnóstico, tratou, o paciente melhorou, a gente já tem uma imagem que mostra que aquilo não é um tumor, por exemplo. E que não necessariamente a gente precisa fazer novas imagens. Então aí, esse caso, se o paciente tratou, está bem, esse caso, eu diria para o paciente não se preocupar. A chance de ter uma outra hérnia existe? Existe, mas como na maioria das pessoas que não tem nada, às vezes pode ter uma hérnia. Então, para ele ir levando a vida dele, claro, com algumas orientações, mas ele não ficar preocupado com aquilo ou pensando o tempo todo naquilo, porque isso também pode gerar algum outro, amplificar dores e gerar muito sofrimento para ele também. Então, nesses casos em que o paciente está bem, já tem um diagnóstico claro, não precisa se preocupar. Porque se você para pensar, 90% das pessoas com 50 anos têm algum tipo de alteração no exame de imagem e não necessariamente tem dor. Então, o fato de ter algum desgaste na coluna, que nem você ter ruga na pele e cabelo branco. 90% da população vai ter naturalmente. Então, não diria que isso é algo, só o fato de ter, que seja algo preocupante. Agora, pacientes que têm compressão da medula cervical ou da torácica já é outra situação, em que você tem ali uma compressão, não tem sintoma, mas está bem apertado, esse paciente ele precisa acompanhar. Porque se essa hérnia cresce, aí sim comprime a medula ou ele opera. Dificilmente vamos operar pacientes que não têm nenhum sintoma. Mas se ele começa a ter algum sintoma ou se isso vai crescendo e gera alguma alteração no corpo dele, aí sim esse paciente tem que ser acompanhado porque ele pode precisar de uma cirurgia. E a cirurgia é de acordo com a necessidade. Se é uma descompressão, se é ali o afastamento, depende de que tipo de hérnia, localização. Exatamente. Existem várias técnicas de cirurgia. Desde as mais tranquilas, mais simples, como colocar medicamento na coluna. Claro, você faz isso, não é aleatoriamente, você faz guiado por um equipamento, ultrassom, raio-x, um centro cirúrgico, paciente sedado, e você consegue colocar e aliviar as dores do paciente, muitas vezes com esse tipo de tratamento. Tem os procedimentos por vídeo, que você coloca uma câmera e vai até lá a coluna e consegue visualizar a coluna, os nervos, e aí faz a remoção ali de parte de alguma estrutura que esteja comprimindo, um ligamento ou a própria hérnia que esteja comprimindo o nervo do paciente. E existem as cirurgias um pouco maiores, que aí elas podem ser, por exemplo, para um tumor. Não tem como operar um tumor sem... A gente vai fazer isso no futuro, em breve, inclusive. Mas sem abrir o paciente, não tem. O que a gente faz hoje? Hoje mesmo, esse paciente de tumor, nós vamos indicar a cirurgia para ele. O que nós vamos fazer? Ao invés de ir aqui o dele na cervical e ali abrir as costas, abrir os dois lados, a gente já está desenvolvendo técnicas em que você abre só um lado,
vira o microscópio, na diagonal você consegue operar sem tirar toda aquela musculatura do outro lado, por exemplo. Então, você vê qual é o lado que é mais favorável para a cirurgia, faz uma remoção óssea só daquele lado e consegue ver a medula e aí você consegue promover menos agressão para o paciente. E existem aquelas cirurgias que são para estabilizar, quando o paciente tem uma folga ali, escorregamento de vértebra, aí às vezes cirurgias maiores, como a colocação de prótese no lugar do disco e travamento com pinos, parafusos, elas têm seu papel. Não são cirurgias que só têm resultado ruim, elas têm resultado bom também, quando bem indicada e bem executadas, elas têm resultados bons também e tem grande importância na cirurgia da coluna. Legal. Tudo isso que você falou das técnicas minimamente invasivas, elas vão colaborar tanto para obter um resultado satisfatório, quanto para o pós-operatório ser mais tranquilo também, é Com isso? certeza, sim. Mas tem indicação, porque a gente tende a achar que, então, agora eu só quero fazer minimamente invasivo, mas ainda não é para tudo que faz as técnicas, Sim. é isso? A gente sempre prefere o mínimo de agressão possível ao paciente. Então, quando é possível, a gente nunca vai preferir abrir o paciente. Isso é pelo menos a minha filosofia de trabalho. Nunca abrir, a não ser que seja importante e seja essencial para um melhor resultado. O que a gente quer quando a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva, a gente quer atingir o mesmo resultado objetivo de uma cirurgia aberta. Só que não lesionando os tecidos que não estão envolvidos na doença. Então, se eu for fazer uma cirurgia minimamente invasiva e de antemão eu sei que eu não vou conseguir atingir os objetivos, eu devo mudar a técnica e procurar outra alternativa. Eu tenho que atingir o objetivo final, seja estabilizar ou descomprimir, mas eu tenho que conseguir fazer isso de forma muito efetiva, porque a cirurgia ela tem que ser efetiva, apesar de ser minimamente invasiva. Parte do tratamento também eu acredito, entender as mudanças ali do estilo de vida. Nosso corpo está sempre em movimento e deve estar, nós somos feitos para o movimento, né? Mas ainda há uma tendência, às vezes, não por orientação médica, mas do paciente tentar se preservar, da pessoa tentar se preservar e dizer: eu vou ficar em repouso porque eu estou com problema ou com dores na coluna. Sim. Como é que hoje seus pacientes enxergam essa questão do movimento? A gente está vivendo cada vez mais, né? Então, você vê uma pessoa de 60 anos hoje, você primeiro nem fala que ela tem 60 anos, quase que você não consegue dizer que é idoso, idosa, porque tem uma outra categoria hoje, uma outra classificação que é o super idoso. Queria que você colocasse isso, ponderasse essa situação pra gente, porque não dá para ficar em repouso. Nós estamos em movimento o tempo todo. É preciso, de repente, fazer um trabalho ou com o fisioterapeuta ou com o educador físico para a gente entender o que pode nos ajudar no dia a dia. Então, pensar numa dona de casa que carrega, precisa eventualmente pegar ali sacolas ou caixas, ou um trabalhador que carregue um peso, que faça um trabalho mais braçal, entender como é que aquilo, que não deixa de ser o exercício, Sim. mas é o exercício laboral dele, né? Para entender como é que isso pode não atrapalhar a saúde da coluna? Sim. O primeiro ponto a ser entendido, Denise, é o seguinte. Número 1. Temos algum problema estrutural na estrutura da coluna? Essa é a primeira resposta que deve ser obtida. Se a gente tiver um problema estrutural, alguns casos, que são mais raros, a gente vai restringir alguns movimentos. Tem um escorregamento de vértebra, tem uma instabilidade, tem uma folga na coluna. Alguns tipos de movimento nós vamos restringir. Por exemplo, na academia, você não vai fazer um leg press com excesso de peso, você não vai fazer um agachamento com muito peso, um stiff pesado, porque vai sobrecarregar uma estrutura que está alterada. Quando a gente parte para os pacientes que a gente olha os exames, olha um raio-x, olha uma ressonância e ele não tem um problema estrutural grave, esses pacientes a gente recomenda que faça uma atividade física
de início mais leve, que vá progredindo gradualmente e que entre ali na rotina do paciente. Essa é a indicação. E esses vão ser a grande maioria. Quando você está com dor, você tem medo. Os pacientes têm medo, isso é natural. Tem uma autopreservação. Vai mexer, dói, você não vai querer mexer, porque na sua cabeça, se eu mexer, vai piorar e pode ser que eu tenha um problema grave. Então, primeiro, a gente entende, desmistifica e orienta o paciente. Aí ele ganha confiança. Às vezes a gente tem que dar um up. O que é isso? Tirar a dor do paciente, para que ele tenha confiança de se mover. Aí ele começa a se mover e fala: nossa, realmente não estou sentindo mais dor, eu consigo me mexer. Então aí ele ganha um incentivo para ele conseguir se exercitar e você trata esse medo também dele de se mexer. Então, primeiro a gente entende o que está acontecendo com aquele caso e aí faz o planejamento e tratamento. Mas a grande maioria, é isso que você falou, a gente vai orientar a fazer os movimentos. E a fisioterapia pode estar em todo esse processo? Então, quando é cirúrgico, antes e depois da cirurgia, quando não é cirúrgico, é durante um tratamento medicamentoso e até depois, de fato, a reabilitação, a gente consegue enxergar, hoje é mais fácil entender esse Sim. processo e a importância da Os fisio também? fisioterapeutas são extremamente importantes, tanto para os pacientes, como você falou, os que vão operar, como os que não vão operar. Esses dias sábado retrasado, fiz uma cirurgia e a cirurgia foi tudo bem, cirurgia um pouco mais delicada, uma cirurgia por vídeo na cervical e acabou a cirurgia, eu já estava quase chegando em casa, tinha examinado a paciente, estava bem. Aí eu falo com o esposo da paciente, fala: doutora, ela tá morrendo de dor aqui, tá com muita dor, o médico da UTI tá super preocupado. Aí eu falei, pensei, mas não é possível. Eu fiquei pensando comigo, né? Foi tudo bem, não teve nada, melhorou a atividade elétrica dos nervos com a monitorização dos nervos e tal. Bom, vamos resolver isso aí. Pede pro intensivista me ligar, vamos tratar e vamos fazer uma ressonância agora, hoje à noite, para entender o que tá acontecendo. Tá. Aí passou, cheguei em casa, aí fiquei assim meio chateado, poxa, mas esperava que tivesse tudo bem. Aí deu umas 2 horas, ele não me ligou. Eu falei, eu vou ligar pra ver o que tá acontecendo, né? Aí sabe o que ela falou pra mim, o marido dela? Doutor, já estamos querendo ir embora, a auto já estava pronta. Já estamos arrumando aqui para ir embora. O fisioterapeuta veio, falou para ela que estava tudo bem, colocou ela para se mexer. Ela está outra pessoa. Quer dizer, a intervenção do fisioterapeuta diminuiu o estresse da paciente, diminuiu o meu estresse, evitou de fazer exames desnecessários, gerou um enorme conforto para a paciente e ela foi de alta naquele mesmo dia. O fisioterapeuta, se ele é sensível, ele pode desenvolver uma relação de incentivar muito o paciente a seguir em frente, porque ele vai estar muito tempo no dia a dia com o paciente, muito mais do que o paciente está com o médico. Então, ele tem um papel muito importante em também tratar essa parte de orientação e tratar o que a gente chama de cinesiofobia, né? O medo do movimento do paciente, por às vezes, por razões que não são reais e são apenas imaginárias na cabeça do paciente. Então, ele tem essa função e consegue fazer isso muito bem. Legal. E é muito bonito, né? Quando você tem a associação, como é importante. O teu trabalho é importante, o trabalho que vem depois também é muito importante, esse acompanhamento é importante, até na confiança do Sim, paciente, né? Para receber essa alta, ir embora para casa e continuar fazendo a reabilitação. Cirurgia na coluna, se a gente pensar na necessidade dela, me chama um pouco a atenção, porque quando a gente fala de dor, só quem sente a dor é quem tá com ela, né? Então, por mais que a gente conte, é muito importante relatar, tem escala de nota para dor. Às vezes, uma intolerância à dor, ou uma baixa tolerância à dor, pode levar a uma indicação cirúrgica que talvez em outra pessoa não indicaria, pelo cenário ali da imagem você não indicaria. Porque falar da indicação precisa, né? Quando a gente fala de dor, acaba ficando um pouco mais complicado. sim.
a sensibilidade à dor ela vai ser sempre individual, muito individual. Tem pacientes que são pessoas alegres, dispostas, que estão ali vivendo em harmonia e que quando tem a dor se transformam. Irritada, não consegue trabalhar, tem uma série de dificuldades, não quer mais fazer as coisas, está perdendo a vontade de fazer as coisas. Esses pacientes, eles precisam ser tratados, seja com medicação, seja com algum tipo de intervenção. Existem casos em que, pela imagem, você olha a imagem e fala, essa imagem explica os sintomas. Vamos supor que essa imagem explica os sintomas de 2 pacientes. E você tem um que intolera a dor, está perdendo qualidade de vida. E o outro que fala, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, para mim eu estou conseguindo, eu posso esperar um pouco. Para mim está tudo bem. Não está me atrapalhando, não estou preocupado, não estou estressado, consigo fazer as coisas que eu gosto. Para mim está bom, sim. Eu consigo esperar um pouco e vamos fazer um tratamento conservador. Para o outro, a cirurgia pode ser a melhor opção. Por quê? Ele perdeu qualidade de vida. O parâmetro é o quanto você perde qualidade de vida. E claro, não é porque a pessoa está perdendo qualidade de vida que você vai fazer uma cirurgia. Precisa ver se na imagem tem algo que explique com muita força aquilo que está ocorrendo com o paciente. Senão aí não vai valer a pena fazer uma cirurgia. Então a gente precisa ter uma imagem clara e a gente acreditar que aquele paciente tem grandes chances de obter a melhora da dor, caso ele faça a intervenção. Mas o parâmetro eu diria que é a perda de qualidade de vida, que ela vai ser individual. Em pouco tempo, tanta coisa já mudou na cirurgia de coluna, né? Dá para traçar o que seria o futuro da cirurgia minimamente invasiva na coluna hoje? A gente fala com tão mais tranquilidade de abordagens na cervical, Sim. que antes geravam uma grande tensão, Sim. hoje muito menos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre A gente esse futuro. tem várias tecnologias que já existem, mas que a gente ainda está alinhando todas elas para conseguir trabalhar na coluna. Estamos trabalhando com elas, mas de forma isolada. Por exemplo, tem a neuronavegação, que é uma imagem que é feita, seja no centro cirúrgico, em que você tá lá o paciente deitado, mas na tela do computador você tem essa mesma coluna aqui. E você pega, você gira, você olha, você abre, você coloca uma prótese, você simula a cirurgia aqui que você vai fazer lá no computador e você vai colocando os instrumentos aqui e eles vão aparecendo a imagem na tela. Então, por exemplo, na hora de colocar o parafuso, você vai colocando aqui e vai aparecendo lá na tela onde está aquele parafuso no paciente. Angulação. Tudo aparece lá o exame e o parafuso. Você tem tecnologia de vídeo, que é o que a gente faz, para você coloca as câmeras e você consegue fazer a cirurgia. Porém, algumas coisas a gente ainda está limitado. Por exemplo, quando você abre o saco que cobre os nervos, que é o saco dural, você tem um extravasamento de líquido. Se eu coloco muito líquido ali dentro, eu posso aumentar a pressão da cabeça, porque aquele líquido se comunica com o cérebro. Então, a gente está desenvolvendo tecnologias por vídeo em que a gente consiga abrir esse saco dural, trabalhar ali, operar um tumor com 2 furinhos, operar lá dentro com uma cirurgia robótica. E aí entra a robótica. Então, a ideia é que no futuro a gente faça alguns furos, 2 furinhos, por exemplo, 2 ou 3, consiga colocar lá dentro um robô que esteja ajudando a gente, controlando aquele robô, ajudando ele a operar, e ao mesmo tempo com todas as imagens do que está acontecendo ali, com câmeras e com imagens de neuronavegação que mostram na tela, na tela para a gente o que está acontecendo lá dentro. Então, acredito que esse seja o caminho que o futuro da cirurgia da coluna vai tomar. Vai associar algumas tecnologias que já existem, mas colocá-las de forma unidas, funcionando para as doenças da coluna. Isso não existe ainda hoje, mas é o caminho que a gente está desenvolvendo.
Hoje a gente pensa numa abordagem 360 do paciente, né? Existe uma relação de dor na coluna e a saúde emocional? E como é que os médicos trabalham essa questão ou abordam essa questão em consultório? Aham. Existe, com certeza existe. Existe muitos casos, principalmente na cervical, em que o paciente tem um componente de estresse no trabalho, um estresse grande ou uma ansiedade muito grande, e você vai fazer um exame físico, você palpa a coluna cervical e você vê uma tensão tão grande, gigantesca, e aí você faz alguns exames de imagem e vê que aquele paciente ele não tem graves problemas degenerativos ou estruturais da coluna. E você identificando e conversando com ele, você consegue traçar ali, entender o que está acontecendo com ele, traçar o perfil psicológico e muitas vezes o principal fator que gera dor é o fator emocional, o estresse que o paciente passa. E quando a gente vai explicar isso para o paciente, a gente tem que ter um cuidado. Alguns pacientes já ficaram até chateados quando a gente prescreve para eles, por exemplo, um antidepressivo. E aí eles, poxa, mas eu não tenho depressão, eles nem, às vezes nem se percebem ansiosos ou depressivos. Mas a gente identifica que a dor pode estar vindo dali. E é engraçado que às vezes você começa medicamentos que não são analgésicos, medicamentos que não aliviam uma dor por outra causa, mas o paciente toma e depois de 2 a 3 semanas ele fala: minha dor sumiu, não tem mais dor. E você deu para ele um antidepressivo e um medicamento para diminuir a irritabilidade do sistema nervoso, por exemplo. E aí o cara melhora da dor, ou a mulher melhora da dor, entendeu? Então, existe sim no cérebro uma relação muito próxima, até de vizinhança e conexão da área das emoções com o centro da dor. Então, o estresse, ele é modulador da dor. Você pode ter uma dor que o estresse amplifica ela. Então, existe uma relação muito forte, principalmente com dores crônicas, dores que duram mais do que 6 meses. Ou o paciente percebe o quê? Isso eles falam e a gente também pergunta: a sua dor piora com o estresse? É engraçado que parece que a dor ela acaba sendo uma válvula de escape. E eles, depois que eles percebem, que eles prestam atenção, eles identificam muito bem. Tem o estresse, a dor vem imediatamente. Ou já está com a dor, ela é amplificada. Então a gente procura buscar essas relações e a gente também trata, mesmo que o paciente tenha um problema estrutural, a gente também acaba tratando a parte emocional. Dr. Rodolfo Carneiro é neurocirurgião especialista em coluna. Eu vou deixar o seu contato aqui, o Instagram e o telefone. E agradeço demais a sua presença aqui, doutor. Aprendo muito a cada entrevista. Obrigada por ter vindo. Sofrer com dores, ninguém merece, né? As dores tiram demais a qualidade de vida. E que bom poder contar com o seu conhecimento. Obrigada por compartilhar e, na verdade, multiplicar o seu conhecimento e essa informação aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Denise. Para mim é gratificante estar aqui e poder transmitir informação e, quem sabe, até ajudar um pouquinho quem está lá distante e acompanhando aí o Diálogo 360. Com Parabéns pelo seu certeza. trabalho. Obrigada, viu, doutor? O telefone é 11 97327 7727. 11 97327 7727. E lá no Instagram, @Dr. Rodolfo Carneiro, @Dr. Rodolfo Carneiro lá no Instagram. Obrigada, doutor. Antes de encerrar, meus convidados não saem daqui sem presente, não. Você não vai sair de mãos abanando. Obrigado. Um mimo da Empório Magistral, a farmácia de manipulação que apoia aqui o Diálogo 360. A Empório Magistral está há 20 anos aí no mercado, fazendo seu trabalho com excelência. É a farmácia de manipulação que eu recomendo por aqui. É a minha farmácia de manipulação, sou cliente deles também. É fácil de você entrar em contato.
contato, eles estão conectados, então envie o seu pedido médico ou a sua receita ali do nutricionista através do WhatsApp 11 50 89 5123, 11 50 89 5123. Também tem perfil lá no Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, por estar aqui conosco, mais um ano aqui no Diálogo 360, aí presenteando com o mimo aí os nossos convidados. Obrigada. Obrigada, doutor. Venha Obrigado. sempre, viu? Satisfação Muito obrigado. Eu que enorme. agradeço. Obrigada. Obrigada a você que escolhe ficar por aqui conosco para sugerir temas, você já sabe. É só entrar em contato comigo lá no Instagram, @DeniseLuque, ou então através do e-mail, que é diálogo360podcast@gmail.com. É muito fácil, tá tudo lá no Instagram. Você vai encontrar a maneira de se comunicar comigo. Muita gente manda mensagem, até nos stories, faz a pergunta, já manda uma sugestão de tema, lembrou de algum convidado que eu já entrevistei, algum especialista que eu já entrevistei há bastante tempo, escreve aqui que a gente também vai atrás e o especialista vem para tirar sua dúvida, responder aí teu questionamento, esclarecer, né, e multiplicar a informação. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!